Irmãos, é do conhecimento de todos que João Batista prepara o caminho para Cristo. E João aparece no deserto da Judeia, pregando uma mensagem de arrependimento, dizendo que Cristo viria, tiraria o pecado do mundo. Com Cristo estava o machado posto, a raiz das árvores, e toda árvore que não desse bom fruto seria cortada e lançada no fogo. E as pessoas vinham ter com João. João vem sem comer, João vem sem beber, João vem se alimentando de mel silvestre e de gafanhotos. Já Jesus Cristo vem comendo e bebendo, diferente de João. Mas João pregava preparando o caminho para que Cristo viesse, dizendo: aquele que vem após mim, eu batizo hoje com água, mas ele tem mais poder do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E João pregando ali, batizando, Jesus aparece. E João olha e diz aí: eis aí o Cordeiro que arranca o pecado do mundo. Jesus vem para ser batizado por João. João olha e diz: olha, eu que necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus olha e diz: importa, João, que em mim cumpra toda a Escritura. E Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, o culto de João é um dos cultos mais lindos da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque João pregava contra o pecado. E Jesus entra no culto. Igrejas que pregam contra o pecado, Jesus entra nelas. Porque o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Quando se anuncia a mensagem de arrependimento, Jesus entra. Quando Jesus entra, ele é batizado, ele faz cumprir a palavra. Então o céu se abre e o Espírito desce. Aonde tem profeta que prega contra o pecado, Jesus entra e o Espírito desce. Essa igreja passa a ser uma igreja com Jesus presente e também uma igreja cheia do Espírito Santo. E por último, do céu se ouve uma voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então entenda, culto que tem profeta que prega contra o arrependimento, Jesus entra, o Espírito desce e Deus fala. E quando Deus fala, a vida de alguém muda. Lembra daquele centurião: mestre, não precisa ir na minha casa não, basta uma palavra tua e o meu criado pode ser sarado. Basta uma palavra do céu liberada a teu favor, que a tua história pode mudar, a tua trajetória pode mudar, o teu rumo pode mudar, e para melhor. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Jesus agora é cheio do Espírito Santo e inicia o seu ministério. Mas a Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto. Durante 40 dias, Jesus fica no deserto e o diabo vem o tentar. O diabo chega até Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão e come. Jesus olha e diz: está escrito, Satanás, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, insatisfeito, tenta a Jesus mais uma vez, leva ele às alturas e em fração de segundos lhe mostra todos os reinos da terra e começa a dizer: olha, tudo isso é meu, tudo isso foi me dado, sendo que isso é mentira, ele é o pai da mentira, e tudo isso eu te dou se tu prostrado me adorar. Jesus olha e diz: também está escrito: adorarás só ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás
culto, ele leva Jesus ao alto do templo e lá ele diz: se tu és o Filho de Deus, se joga daí de cima para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde e não deixe tropeçar os pés em pedra. Jesus olha e diz: olha, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo se retira dali e agora a Bíblia diz que os anjos descem e servem a Jesus. Entenda uma coisa: todo chamado tem processo, mesmo o de Jesus Cristo, que era o próprio Deus encarnado em um ser humano. Tem gente que quer ministério, mas não quer passar o processo. Tem gente que quer ser bem sucedido no ministério, mas não quer enfrentar o deserto. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer deixar o Espírito Santo conduzir para o deserto. O deserto é onde a gente vence o diabo. O deserto não é para crente morrer. O deserto não é para crente parar. É no deserto que Deus nos capacita para a gente vencer o inferno. E uma vez que nós somos provados no deserto, lembra de Deus, aleluia, no Antigo Testamento, arranca o povo do Egito e leva para o deserto. Depois que o povo vence o deserto, eles herdam a terra prometida. Agora Jesus está no deserto. Depois do deserto, o céu se abre e os anjos descem. Assim somos nós. Deus nos põe no deserto, mas uma vez que nós enfrentamos o deserto e sustentamos, aleluia, a nossa fé em Cristo Jesus, uma hora o céu se abre, e depois que o céu se abre, anjo desce, anjo sobe, e o céu nos serve. Aleluia, glória. E Jesus agora começa a pregar o evangelho. Jesus pregando o evangelho, ele vai até a casa de Pedro. A sogra de Pedro está doente. Ele ora por ela e ela é curada imediatamente. A Bíblia diz que Jesus se retira para Nazaré, sua terra, e começa a proclamar a mensagem. E agora algumas pessoas vêm o criticando, dizendo: não é este o filho de José? O filho da irmã Maria? E Jesus: pois é, não venham para mim com esse ditado. Pode o médico curar a si mesmo? Porque nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. E Jesus se retira dali e agora vai pregar o evangelho próximo ao lago de Genezaré. E tem uma multidão ali, porque a fama de Jesus já é notória. Jesus já está no auge de seu ministério. Então as pessoas estão lá para ouvi-lo, para receber uma palavra. Então uma multidão se põe ali para ouvir a Jesus Cristo. Jesus sendo apertado ali pela multidão, todo mundo querendo uma palavra. Eu acredito alguém dizendo: ó, Jesus, filho de Davi, Jesus, socorro, Jesus, me cura, Jesus, me sara, Jesus, faz alguma coisa, hosana nas alturas, ei, rei dos reis, senhor dos senhores. Ah, se eu pudesse só tocar nas vestes dele. Eu sei que a multidão estava ali. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus observa que tem 2 barcos parados ali, e Jesus se retira para um dos barcos, que era de Simão Pedro, se assenta na borda e ordena que ele afaste um pouquinho o barco da terra e começa a anunciar a mensagem. Jesus vai ensinar que tem momento que para o pregador ter uma mensagem bem sucedida, bem aplicada, bem objetiva, com um bom efeito, ele tem que se afastar da terra. Tem pregadores que se acostumaram com multidões, estão descansados
no meio das multidões. É por isso que a mensagem não está fazendo muito efeito. Parece que não há manifestação, mas e Jesus está nos orientando hoje a se afastar um pouquinho da terra, a deixar a terra. Tem muita gente que está terreno demais, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não busca mais. Você pode ter lido todas as enciclopédias bíblicas da história, você pode ser bacharel, PhD em teologia, você pode ter feito todos os cursos teológicos, mas se você não se afastar da terra, a sua mensagem continuará vazia. Tem momento que Jesus nos chama, olha, afasta um pouquinho da terra, se retira um pouquinho para orar mais, se retira um pouquinho para buscar mais, se retira um pouquinho para ler a Bíblia, para comer a Bíblia, para estudar a Bíblia. Saia um pouquinho das redes sociais, saia um pouquinho da zona de conforto, se afaste um pouquinho da terra, porque eu quero atingir o coração daqueles que estão ouvindo a mensagem. E Jesus nos chama, se afaste um pouquinho da terra. Aí Jesus anuncia a mensagem, afastado um pouquinho da terra. E agora Jesus olha para Simão Pedro e diz: agora vamos lá para o meio do mar, para o fundo. Mas mestre, a multidão está aqui, mas agora nós precisamos ir para o fundo. Mas mestre, lá no fundo não tem multidão, lá no fundo não tem plateia, lá no fundo não tem público, mas nós vamos para o fundo. Mas mestre, eu acabei de pescar a noite toda, não peguei nada, eu acabei de voltar do fundo, eu estava lá no profundo, mestre, eu estava profundo, peguei nada. Sim, tu estava profundo, mas eu não estava no barco. Você pode até estar profundo, você pode falar grego, hebraico, aramaico, contextualizar, verbalizar, exaurir, extrair. Você pode entender de exegese, você pode entender de paracletologia, teologia sistemática, teologia reformada, teologia pentecostal. Você pode entender de tudo, você pode ser profundo do jeito que for, mas se eu não estiver no teu barco, teu ministério não tem efeito. Tu não vai pegar nada, não vai ganhar ninguém. Você pode cantar soprano, assobiano, baixo, contrato, grave. Você pode fazer segunda, terceira voz, oitava, subir e descer. Você pode tocar bem, dedilhar bem, você pode ser mestre nos instrumentos, você pode tocar igual Davi tocava, mas se Deus não tiver no barco, não tem efeito, não acontece nada, Jesus não faz nada. Aleluia. Pode ter a experiência que for, se Jesus não tiver no barco, não pega nada, não ganha ninguém. Imagine comigo, a multidão está toda aqui, e Jesus está dizendo: não, vamos para o fundo. Mas mestre, a multidão está aqui, o povo está aqui, lá no fundo não tem público, lá no fundo não tem ninguém. Mas eu vou mostrar para vocês que lá no fundo pode não ter multidão, lá no fundo pode não ter grandes congressos, lá no fundo pode não ter grandes igrejas, lá no fundo não pode ter grandes públicos, mas lá tem peixes para serem pegos, lá tem almas para serem salvas. Aonde não tem público, aonde não tem plateia. É por isso que muita gente não quer ir para o fundo, porque no fundo não tem plateia.
No fundo não tem multidão, a multidão ficou na margem. Aleluia, mas Deus está falando, olha, a multidão já está aí salva. A multidão já conhece a palavra. A multidão já ouviu a palavra. É hora de ir buscar os peixes que estão perdidos lá na Cracolândia. É hora de buscar os peixes que estão perdidos na idolatria, que estão perdidos no homossexualismo, no lesbianismo, aleluia, que estão perdidos nas drogas, que estão perdidos na cachaça, que estão perdidos mendigando, que estão perdidos na idolatria, que estão perdidos na mentira, que estão perdidos na depravação. Saia do fundo e comece a observar os peixes, aleluia, ou melhor, saia do raso e vá para o fundo, aonde tem peixe que precisa ser pego. Tem momento que Deus precisa levar o crente para o fundo. Deus mostra desde lá de Ezequiel. Deus não quer o crente raso. Tem crente que se contenta em ser raso dentro do evangelho. Para ele só a água nos artelhos está bom demais. Mas Deus levou Ezequiel mais 1000 côvados adentro. A água deu no joelho. Deus queria mais, leva mais 1000 côvados. A água deu nos ombros. Deus leva mais 1000 côvados. Agora Ezequiel tem que nadar, porque as águas são profundas. Entenda, água nos artelhos é quando a gente conhece a Jesus, aceita Jesus. Água no joelho é quando a gente aprende a orar. Água nos lombos é quando a gente é revestido de poder. Mas Deus não quer só isso para nós não. Deus quer nos levar no fundo, porque no fundo a gente tem experiência com o céu. A gente vê o céu pelo lado de dentro. O diabo derruba crente que não tem experiência com a facilidade. Agora, crente que já foi no fundo, já dizia o cantor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue ficar, não pode viver. Não dá. Quem tem experiência profunda com Deus, por mais que tente. Eu já vi crente falar, olha, eu já tentei desviar umas 10 vezes, eu não consegui. Por quê? Porque uma vez que está no fundo, já era. Uma vez que teve experiência de profundidade, acabou. Como é que larga Jesus? Eu fico pensando, se for olhar para mim, como é que eu consigo largar Jesus? Se eu era um drogado perdido, hoje sou um pregador do evangelho. Como é que eu consigo largar Jesus se Deus tirou meu irmão do coma e levantou ele de uma cadeira de roda? Como é que eu consigo largar Jesus se Jesus curou minha mãe depois de 15 dias sem conseguir andar, através das irmãs de ciclo de oração? Como é que eu consigo largar Jesus se eu já vi Jesus levantar 4 paralíticos de cadeira de roda na minha frente? Como é que eu consigo largar Jesus se eu já fui arrebatado e vi o meu Cristo ressuscitado? Como é que eu consigo largar Jesus diante de uma presença dessa que eu estou sentindo aqui? Não dá para largar. Uma vez que você vai no fundo, já era. O negócio é que há uma geração que se acostumou com o raso. Para mim, frequentar culto só no domingo está ótimo. Eu vou no culto e, eu sou um religioso. E Jesus não quer que você seja um religioso. Jesus quer que você seja um adorador. Alguém que tenha intimidade. Vamos lá para o fundo, Pedro. Vamos. Quando chega lá no fundo, agora jogue a rede. Mestre, pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Outra coisa, Pedro era pescador, irmão. Pedro era dono do barco. Pedro tinha experiência em navegar. Mas passou a noite todinha e não pegou nada. Por quê? Porque Deus permitiu assim, para ensinar algo para Pedro. Porque Deus vai fazer de Pedro agora um pescador de almas. Então Deus quer ensinar algo para Pedro. Olha, Pedro, o negócio é o seguinte: você até tem experiência, você até sabe navegar, você até é dono do barco,
Mas sem a minha palavra, não pega. Sem a minha palavra, não ganha. Aleluia. Por que tem muita canção que virou música? Porque não tem a palavra de Deus no meio dela. Porque tem muita mensagem que não faz efeito, porque é uma mensagem antropocêntrica, é o homem no centro, e Deus não quer o homem no centro. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Jesus disse dele o quê? Nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João. Olha o testemunho que Deus dá de João. Mas João pregava, e no meio da mensagem ele dizia: vem um que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele pregava, parava e dizia: ele arranca o pecado do mundo. Ele pregava, parava e dizia: aleluia, importa que eu diminua e que ele cresça. Porque Cristo é o centro da mensagem, Cristo é o centro do louvor. Sem a palavra dele envolvida, não há peixe pego, não há missão feita, não há almas se convertendo. É a palavra de Deus. Eu posso ter uma oratória perfeita, mas se a palavra não for de Deus na minha boca, não vai adiantar nada. Não passarão de falácias. Glória seja dada ao nome de Jesus. A pregadoria, é possível isso? É. Eu já vi em sala de teologia o camarada pegar a doutrina da paracletologia do Espírito Santo e destrinchar ela, de você ficar de boca aberta, e depois ele falar: mas eu não creio no Espírito Santo. Não, cara, tem uma oratória perfeita. Tem gente que sabe até o número da sandália que Moisés calçava, de tanto que ele sabe. Galera, sabe muito, como disse Leonardo Ravel, sabe muito da onde Deus esteve e nada da onde Deus está. Aleluia. Eu não, irmão, eu prefiro saber aonde Deus está. Eu quero é aquela canção que a gente canta: eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, quando a coisa estiver boa, quando a coisa estiver... Eu quero estar onde Deus está. E se Jesus está vivo, Ele é o dono da igreja, eu quero estar com Ele, eu quero andar com Ele. Eu quero a palavra dele. Que Ele, saia, pregador Gabriel, não é nada. É a minha palavra na tua boca que faz. É a minha mensagem. Olha, Pedro, tu não pegou nada porque tu não tinha a minha palavra. Agora com a minha palavra tu vai ver que o negócio é diferente. Aleluia. Aí ele joga a rede e a Bíblia diz que eles pegam tanto peixe, mas tanto peixe, que tem que chamar os companheiros do outro barco. Eu sonho com isso às vezes, sabe? De Jesus entrar no nosso barco de forma que a gente ganhar tanta alma, mas tanta alma, eu vou repetir, mas tanta alma, que a gente vai ter que ligar pro outro pastor ali para ajudar a gente a apacentar, sabe? Para as igrejas se unir, em vez de perder tempo com picuinha, fofoca, discussão doutrinária, começar a se unir para cuidar do tanto de alma. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai liberar uma palavra do céu. Vai haver a maior colheita de alma da história. Quem acredita, levante a mão e dá glória a Deus. Bom negócio, irmão, é que convenhamos. Eu não vou ser hipócrita. A gente gosta do raso, porque tem público. A gente gosta do raso, porque a multidão está ali. Eu te provo isso facinho. Quando a gente prepara tudo, uma festa, um exemplo, e o povo não vem, a gente fica triste. Porque a gente quer a igreja cheia. A gente se acostumou com multidão. A gente quer o povo ali, falando: olha, mas Jesus está nos chamando para um lugar onde talvez não tenha público. Talvez o nome não vai estar no cartaz. Talvez o nome não vai estar no holofote. Mas vai ter uma experiência de ganhar almas tremendas.
eu li um e-mail de um casal jovem que se casaram na igreja. E o rapaz falou com a moça: amor, eu consegui o dinheiro de comprar as alianças, mas eu queria ir fazer missões na África, e esse dinheiro dá para mim comprar a minha passagem e a sua. O que você acha da ideia? Ela disse: orei. Então vamos. Em vez de comprarem as alianças, compraram uma passagem para ir fazer missão na Ásia ou na África, um desses dois. E comunicaram à igreja, e a igreja, vendo a atitude daquele casal jovem, ficaram maravilhados. Ajuntou a igreja todinha, tiraram oferta, oraram por eles e enviaram eles com todas as honras. Afinal de contas, um casal ter uma atitude dessa é difícil. Louvaram a Deus pela vida desse casal, e esse casal foi. Lá eles ficaram 50 anos da vida. Esse e-mail conta que eles fundaram igrejas, ganharam almas. Uma parte bem doída é que eles tiveram filhos e todos os filhos morreram de malária no campo missionário. Mas ainda assim eles permaneceram lá. Enfrentaram enfermidades, perseguições. 50 anos de sua vida eles ficaram lá. Depois de 50 anos, já velhinhos, quando eles estavam para se casar, tinham construído uma casinha, comprado os móvelzinhos, eles fecharam a casa e foram para o campo missionário. E lá eles ficaram 50 anos, já velhinhos. Ele olha para a esposa e diz: amor, ficamos já 50 anos aqui, fundamos igreja, ganhamos centenas de pessoas, já estamos velhos, vamos voltar para a nossa casinha? Ela disse: sim, meu marido, vamos. Enviaram uma carta para a igreja onde congregavam, dizendo que estariam voltando, que estariam chegando em tal data, e conseguiram comprar uma passagem, pegaram o avião e vieram. A frustração começou no aeroporto. Perderam filhos no campo missionário, não se frustraram. Passaram por enfermidades no campo missionário, não se frustraram. Foram perseguidos no campo missionário, não se frustraram. Mas agora, quando eles chegam no aeroporto, enviaram cartas para a igreja que os enviou há 50 anos atrás. Esperavam ser recebidos com honra. Afinal de contas, prestaram um ótimo trabalho no campo missionário. Quando chega lá, não tem um crente para receber eles. A frustração começa aí. Vão para a casinha dele, chega lá, a casa está toda empoeirada, os móveis de madeira quase tudo comido pelos cupins, os móveis lá enferrujados e aquela coisa toda. E aquela mulher crente de rachar conta no e-mail que ela começa a limpar as coisas, arrumar as coisas e a glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o marido tem uma crise existencial, quem nunca? Olha, mulher, eu não quero mais saber de Deus, não. Eu disse assim: o que é, meu marido? Você não está vendo, não? Ela: o quê? Deus, é isso que Ele faz com os servos dele, que fica 50 anos no campo missionário, gasta vida, saúde, perde os filhos, volta para casa, e é essa a recepção que Ele dá? Ela olhou e disse: calma, meu marido, eu nunca vi você falar assim de Deus. Ele: não sou mais crente, não quero mais saber de Deus, não, vou dar uma volta por aí. Ela olhou e disse: vai com Deus. Ele olhou e disse: olha, aproveita e pergunta para o seu Deus se é isso que Ele dá para a gente, depois que volta para casa, depois de gastar 50 anos no campo missionário.
Ela olhou e disse, bem crente, vou perguntar sim. E ele saiu, andou e voltou para casa. Quando ele chegou, ela estava cantando. Provavelmente, se não for, devia ser algo mais ou menos, glória, glória, aleluia. Não sei quem ela estava cantando, mas ela estava cantando. Quando ele entra, ela, glória a Deus. Ele olhou e disse ironicamente, em falar em Deus, tu perguntou para o teu Deus, se é isso que ele dá para os servos dele, depois de voltar de 50 anos do campo missionário e chegar em casa, é essa a recepção que ele dá? Ela disse, perguntei. E ele te respondeu? Ela disse, claro, amor. Ele não sempre respondeu às orações da gente? Por que ele não ia responder agora? Ele ironicamente perguntou, e o que é que ele respondeu? Aí ela falou, ele me disse assim, quando ele chegar, diga para ele que eles ainda não chegaram em casa. Quando eles chegarem em casa, terão a recepção merecida. Deus pode até te dar alguma coisa aqui na terra pelo trabalho que tu está prestando para Deus. Pode até vir recompensa humana pelo que tu está fazendo para Deus. Mas a recompensa verdadeira não é na terra. O que tu está construindo aqui, fazendo missões, indo para o fundo, onde não tem plateia, mas ganhando alma, está registrado no memorial de Deus. Quando chega lá o trabalho árduo prestado aqui na terra, terá uma grande recompensa.